Vou contar um pouquinho da minha história profissional para vocês. Quando eu estava no colegial, durante as férias eu fui fazer um estágio, na verdade uma visita, né, em uma APAE. E lá eu vi uma terapeuta ocupacional trabalhando. Eu achei lindo aquilo, ela fazia umas oficinas de pintura, de artesanatos. E minha mãe sempre me ensinou, né, a fazer muitos trabalhos manuais. Então eu achei aquilo incrível. Como é que podia, né, uma pessoa juntar trabalhos manuais com terapia? E os anos se passaram. Eu estava ali no segundo ano do colegial, mais ou menos. Os anos se passaram, eu fiz os testes vocacionais. Todo mundo na minha família, né, meus pais são engenheiros. Então eles achavam que a minha nota lá do teste vocacional ia dar bom para áreas das exatas. Mas não foi isso que aconteceu. Minha pontuação deu para a área de humanas. E eu não sabia ainda ao certo qual área eu queria seguir. E aí fui perguntar para, na época, né, um ex-namorado da minha tia, falando para ele as minhas inquietações, que eu não sabia se eu fazia psicologia ou se eu fazia fisioterapia. E na época ele sugeriu, faz então terapia ocupacional, que ela é um pouquinho de fisioterapia e um pouquinho de psicologia. Mas eu fui ler mais sobre a terapia ocupacional e comecei então a cursar. Meu pai e minha mãe, ninguém da família conhecia aquela profissão, né? Meu pai me oferecia um caminhão Munk na época, porque ele falava que o que ia gastar comigo na faculdade, um caminhão Munk me daria mais retorno. Mas eu fui persistente. E quando eu chegava das aulas com boneca de pano, bolsa de couro, cestos de jornal, meu pai olhava para aquilo e ficava indignado. Ele falava, eu vou pagar seu feijão pro resto da vida. Mas graças a Deus não foi assim. Eu terminei a faculdade, fiz minhas primeiras especializações na área de saúde do trabalhador, meu foco era reabilitação física adulto idoso e eu comecei a trabalhar com isso. A minha primeira empresa foi uma empresa de ergonomia. Mas na região que eu fui atuar era um serviço que ainda não era bem reconhecido. Então eu fui trabalhar em outras áreas, não por querer, mas por necessidade. Eu trabalhei 3 anos no presídio, com alguns projetos sociais, né, laborativos. Trabalhei na área hospitalar e no ambulatório, onde eu fui acreditando que iria atender idosos, o que chegou para mim foram as crianças. Eu fui muito resistente. Eu passei em concursos de outras áreas, eu tentei de todas as formas fugir da área infantil porque eu realmente acreditava que eu não levava jeito com criança, eu não era a tia mais legal do rolê. Então eu tentava de todas as formas, mas sempre Deus me trazia de volta para a área infantil. Em todo lugar que eu chegava, tinha alguém que trazia alguma demanda da área clínica infantil. Então, por uma questão de necessidade, eu resolvi atender essa clientela. Mas eu fui descobrindo que dentro de mim existia, sim, um jeitinho para coisa. O que modificou, principalmente, foi a maternidade, né? A Valentina nasceu em 2012, que foi, então, a época que eu decidi abrir, então, as portas para atuar na área clínica infantil. Mas eu fui percebendo que alguma coisa faltava. Onde eu trabalhava, onde eu atuava, eu não percebia uma entrega de qualidade, de estrutura. Eu percebia as famílias muito inquietas, muito angustiadas. Eu percebia que o que era oferecido dentro da clínica não chegava à casa daquela criança. O que era ensinado ali não era generalizado. Então eu comecei a aprofundar os meus estudos sobre intervenção clínica e foi quando eu fui descobrindo então alguns conceitos, alguns estudos, né, de Portugal sobre intervenção precoce no autismo. Portugal é um país que mais tem políticas públicas para essa área e eu fui me encantando mais ainda por essa área e assim eu fui aprofundando e toda aquela qualidade, toda aquela estrutura, todo aquele passo a passo que eu fui criando para mim, para facilitar o meu dia a dia, para me dar um norte, para que eu pudesse então ter um checklist, né, de estrutura e qualidade a oferecer, foi o que me trouxe até aqui e foi o que, graças a Deus, me proporcionou ensinar e compartilhar um pouco desse conhecimento para mais de 70 mil pessoas. Esse é um pouquinho da minha história. Até breve. Bom, resumido, áreas das exatas. Peraí. Vou ser cancelada. Para facilitar